Irmãos, uma rápida revisão de Filipenses. A semana passada nós começamos o capítulo 3 e nós vimos Paulo exortando, os irmãos filipenses para que tomassem cuidado com alguns homens legalistas que tentavam se justificar pelas obras da lei. E Paulo falou, olha, cuidado com esses homens, não caiam na deles, E Paulo, ele termina, a gente terminou no versículo 9, mas esse capítulo 3 inteiro, ele vai falar sobre essa mentalidade espiritual em Cristo Jesus. Jesus é o nosso alvo. Ele vai falar dessa nova vida que nós temos em Cristo Jesus, que está acima dessa vida natural que nós costumávamos viver apenas no passado. Então, só para que você possa acompanhar aí, o tema do nosso estudo em Filipenses é Filipenses 4:4, alegre-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. E o esboço do capítulo 3 é do versículo de 1 a 11, o passado do cristão, que é a salvação, do versículo 12 ao 16 é o presente do cristão, a santificação, e do versículo 17 ao versículo 21, o futuro do cristão, glorificação. Então nós estamos nessa primeira parte. Nós vamos terminar a primeira parte essa noite, com a graça de Deus, falando com foco na salvação. E assim como eu falei, esses irmãos, esses homens, não eram irmãos, esses homens, eles tentavam falar que, olha, para você ser salvo, você não basta crer em Jesus, você tem que se circuncidar, você tem que praticar as obras de Moisés, as obras da lei. E nós entendemos que ninguém é justificado pela lei, amém? Mas nós somos justificados pela fé somente, pela fé somente. Se você crê, você é salvo, amém? Não pelas obras da lei. Muito bem, hoje o tema da mensagem é, quero conhecer a Cristo, quero conhecer Cristo, é o tema da mensagem de hoje. E nós vamos ver o que Paulo ele vai falar aqui como conclusão dessa primeira parte, nos versículos 10 e 11. E ele vai falar exatamente daquilo que é fundamental quando a gente fala de salvação. Jesus Cristo. Ele vai falar, quero conhecer Cristo. Então que esse seja o nosso desejo também essa noite, conhecer Jesus. Que as escamas dos nossos olhos caiam, para que a gente possa ver Cristo ressurreto, glorificado, como Senhor e Salvador de nossas vidas. O versículo 10 diz, quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Irmãos, quando a gente fala de conhecer a Cristo, é importante a gente entender que esse conhecer que Paulo fala, não é o conhecer histórico, não é o conhecer de que, eu sei quem é Jesus, eu sei que ele nasceu em Belém, ele viveu em Nazaré, e ele foi crucificado por causa dos nossos pecados. Legal, eu conheço ele. Não é esse conhecimento intelectual que Paulo fala. Quando ele fala, eu quero conhecer a Cristo, eu quero experimentar o Senhor, eu quero ter um relacionamento pessoal com Jesus, eu quero provar pessoalmente que ele é vivo, que ele venceu a morte, que ele tem poder sobre o pecado. Eu quero provar esse poder na minha vida, tomando conta do meu ser. É exatamente esse conhecer que ele fala. E essa, que lindo, não é? Era a petição, a maior petição do coração dele. O maior desejo de Paulo, se alguém falasse, Paulo, o que você mais quer? Qual o seu maior desejo hoje? Ele falaria, conhecer a Cristo. Meu maior desejo é conhecer Cristo. E a gente está falando de um homem que já estava caminhando com o Senhor por algum tempo. E ele continuava falando, o meu desejo é conhecer Cristo. Ele não tinha se acomodado, ele não tinha, eu já sei. Sabe quando a gente chega naquele ponto, isso daí já ouvi. Isso daí já sei. E a gente já não tem mais aquele coração desejoso de conhecer Jesus. Esse conhecer é isso, irmãos, é de andar com Ele, é de provar da presença dEle, é ouvir o som da voz dEle a cada novo dia, provar o toque dEle. Isso é o conhecer que Paulo diz aqui, eu quero conhecer Cristo. E eu quero me aprofundar um pouco mais nesse conhecer. Como eu falei, Paulo já andava com o Senhor há alguns anos.
Antes, ele só conhecia a lei, como nós vimos a semana passada. Então, tudo que ele tinha, tudo que ele conhecia, era a lei. E ele conhecia muito bem. E quando ele se sentia só, tudo que ele tinha era um bando de regras, um monte de regras para obedecer. Ele podia se orgulhar disso, fazer disso a alegria da sua vida, mas não era uma alegria muito duradoura. Mas depois que Paulo conheceu Jesus, tudo mudou para ele. Ele passou até um caminhar de transformação, de renovação. A sua história mudou. Ele passou do inferno para o céu. E ele continuava a cada dia provando e conhecendo Cristo. E é um caminhar glorioso, não é? O caminhar com Jesus. Então, essa era a nova história de Paulo. Era uma nova caminhada que ele tinha com o Senhor agora. Só que essa petição que nós achamos tão linda que tinha no coração de Paulo de conhecer Cristo, não era a mesma petição do coração daqueles homens legalistas, daqueles homens que tentavam se justificar pelas obras da lei. Geralmente a pessoa que tenta se justificar pelas obras, ela não é alegre, ela não é satisfeita. Ela é ranzinza, ela é mal-humorada, ela reclama de todo mundo, ela não gosta da liberdade que as pessoas têm. E Paulo era assim. Paulo, o foco dele estava em Jesus Cristo. Ele pouco se importava na sua própria performance espiritual. Ele não estava preocupado, o que os outros vão pensar de mim? O foco dele era Jesus. O que Jesus pensa de mim? O que Jesus quer de mim? Era isso. O desejo dele era conhecer Jesus, era andar com Jesus, era provar de Jesus. E isso era maravilhoso. Então, irmãos, a religiosidade, ela sempre vai nos afastar de Jesus, porque ela vai nos levar, o foco da religiosidade é o homem, sou eu. O que eu posso fazer para me sentir em paz com Deus? O que eu posso fazer para me sentir, aprovado pelos homens? Ter essa minha afirmação naquilo que o homem fala. Mas quando a gente conhece Jesus e prova de Jesus, o nosso foco muda. O nosso desejo de agradar, a nossa preocupação, não é mais o homem, não é nem mais o nosso próprio eu, né? A pessoa que vive pela lei, ela quer fazer alguma coisa que ela se sinta próxima de Deus. Mas quando a gente conhece Jesus, a gente quer andar com Ele. A gente não está preocupado com o que fazer ou não fazer. A gente está preocupado em ouvir a voz dEle constantemente. A gente está preocupado em não perder a conexão. A gente está preocupado em manter esse relacionamento vivo, próximo. É outro foco, é outra realidade. E esse relacionamento é um relacionamento que só pode existir se for pela fé. Intelectualmente, você pode conhecer bastante coisa sobre Jesus, mas o conhecimento que Paulo fala aqui, ele só pode existir se for pela fé. Por isso muitas pessoas não entendem ou têm grande dificuldade disso, porque isso vai requerer delas uma entrega. Não dá para você viver pela fé, querendo agradar a si mesmo. Então você tem que abrir mão do eu para poder viver pela fé. Então esse relacionamento que Paulo fala, eu quero conhecer Cristo, é o relacionamento que é pela fé. Jesus é a justiça de Deus revelada ao homem. E é uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Então, amados, não há outra forma de nós crescermos no conhecimento de Jesus a não ser pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas quando nós cremos, nós buscamos. E todo que busca prova que Ele é vivo, que Jesus venceu a morte. E que Ele fala conosco, que Ele mexe nas nossas vidas, que Ele tem o poder de nos transformar. Existem 5 pontos que eu quero falar para vocês, como que a gente pode identificar quando conhecemos uma pessoa. Nós podemos dizer que nós conhecemos uma pessoa quando, número 1, podemos reconhecê-la entre outras. Por exemplo, se você conhece bem uma pessoa, pode estar 10 pessoas parecidas. Você sabe, não, essa é a pessoa que eu conheço, não é? Não, aqui todo mundo é igual, todo mundo tem a mesma aparência. Não. Eu conheço essa pessoa, eu posso identificá-la no meio de qualquer multidão.
Quando você conhece alguém, quando você conhece bem alguém, você tem a capacidade de reconhecer essa pessoa. Isso é uma característica, poder distinguir a pessoa que você conhece entre outras. Quando nós conhecemos Jesus, pode falar de Genese, pode falar de Maomé, pode falar de obra da lei, pode falar de qualquer coisa. Você identifica Jesus, você quer Jesus. Você sabe que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Você não se você não se permite estar em dúvida, porque você conhece Jesus, não é? Então essa é uma maneira, quando nós sabemos que conhecemos a Ele. O ponto número 2 é que a gente pode saber que conhece alguém quando nós estamos familiarizados com o que a pessoa faz. Por exemplo, eu posso dizer para vocês que eu sou familiarizado com o que a padaria Novos Corações faz. Ela faz um pão que eu amo. Eu posso comer 10 pães, mas aquele pão é o pão que eu amo. Eu como aquele pão, eu sei de onde é. Porque eu conheço, não é? Então, é a mesma coisa. Você conhece Jesus quando você prova da bondade dele, quando você prova do perdão dele, quando você prova do amor dele. Você não quer outro. Você vai direto ao ponto. É Jesus que você quer. 3, nós podemos dizer que conhecemos alguém quando conversamos com essa pessoa e sabemos o que ela pensa. Quando nós conversamos com alguém, nós passamos a saber os gostos dessa pessoa, as forças, as fraquezas, nós começamos a saber os sonhos, os objetivos, não é? Nós passamos a conhecer mesmo a pessoa. É diferente você olhar alguém e dizer, você nunca conversou na vida. Conhece fulano? Conheço. Conhece nada, conhece a cabeça, né? Conhece, já viu, né? Já viu de longe, sabe quem é, mas não conhece, porque nunca conversou com a pessoa. Nunca teve uma conversa onde você conseguiu descobrir o que a pessoa pensa, o que a pessoa quer, quais os objetivos dela, o que ela gosta. Nós sabemos que conhecemos Jesus, irmãos, quando nós lemos a palavra de Deus e passamos a saber como Ele pensa, o que Ele quer, como Ele é. Amém? 4, nós podemos dizer que conhecemos alguém quando nós passamos tempo na casa dessa pessoa e conhecemos a família dela. Talvez você teve vários amigos na escola, amigos que você conhecia de sala de aula, mas aqueles amigos que você fazia trabalho na casa deles são os amigos que você mais conhece, né? Conhece melhor, porque você sabe como é o pai, sabe como é a mãe, sabe se tem pai, sabe se tem mãe, sabe se tem irmão, sabe se tem irmã, sabe se tem cachorro, não é? Sabe o que eles comem, sabe como é. Você conhece mais daquela pessoa. Nós sabemos que conhecemos Jesus, irmãos, quando nós passamos tempo com Ele, né? Conhecendo a família dele. Nós somos a família de Cristo. Quando nós estamos juntos, nós podemos ser abençoados uns pelos outros. Nós podemos compartilhar o que nós temos recebido do Senhor. Os dons que o Espírito Santo tem nos dado. Nós somos abençoados mutuamente, como um corpo. E nós podemos dizer que conhecemos a Cristo quando nós conhecemos a família dele. E 5, nós podemos dizer que conhecemos alguém quando temos um compromisso com essa pessoa e compartilhamos a nossa vida com ela diariamente. Eu não poderia dizer que eu conheço a minha esposa melhor que qualquer um de vocês se eu não convivesse com ela todos os dias. Se eu não compartilhasse, se eu não tivesse um compromisso com ela diário. Eu não poderia falar, eu conheço bem a minha esposa, melhor do que todos vocês. Não, mas porque eu tenho um compromisso diário com ela. Eu posso dizer, eu conheço a minha esposa melhor que qualquer um aqui. É um privilégio meu. É uma honra minha. É um privilégio para nós, irmãos, e é uma honra para nós, quando nós temos um compromisso diário com o Senhor. Nós temos um compromisso com Ele e nós andamos com Ele diariamente. Nós queremos ouvir a sua voz, nós queremos saber a sua vontade, queremos andar com Ele. Nós temos saudade do som da sua voz, do seu toque, da sua direção. Nós temos um compromisso com Ele. Nós não abrimos mão desse compromisso com Ele. E por isso nós o conhecemos também.
Amém? Então são 5 pontos simples do nosso dia a dia que nós podemos distinguir. Eu conheço algo, eu conheço alguém. Nós sabemos que podemos dizer, né, com toda certeza, eu conheço Jesus. Quando eu posso reconhecê-lo, quando eu posso estar familiarizado com o que ele faz, quando eu posso dizer que conheço o que ele pensa, o que ele quer, quando eu conheço a família dele e quando eu tenho um compromisso com ele. Amém? Mas há uma coisa que nós podemos dizer que conhecemos o Senhor que engloba todas essas coisas e é além. Eu quero ler para você o que um pregador inglês chamado Charles Spurgeon escreveu uma vez. Prestem bastante atenção. Ele disse assim: dizem-me que ele refina, que ele limpa por partes. Ele me lavou com seu precioso sangue e por isso eu o conheço. Dizem-me que ele veste o nu. Ele me cobriu com vestes de justiça e por isso eu o conheço. Dizem-me que ele quebra e que ele quebra até penas. Ele libertou minha alma e portanto eu o conheço. Dizem-me que ele é um rei e que ele reina acima do pecado. Ele submeteu meus inimigos debaixo de seus pés e eu o conheço quanto a isso. Dizem-me que ele é um pastor. Eu o conheço porque sou ovelha dele. Dizem-me que ele é uma porta. Eu entrei através dele e eu o conheço como uma porta. Dizem-me que ele é comida. Meu espírito se alimenta dele como do pão do céu e, portanto, eu o conheço tanto assim. Então, irmãos, uma coisa é quando alguém te fala de Jesus. Uma coisa totalmente diferente é quando você prova de Jesus, não é? E você pode dizer com toda certeza quem ele é para você. Amém? Quem Jesus é para você, não é? E Paulo ele fala, olha, eu quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição. Imagina o que Paulo está falando, o mesmo poder que levantou Jesus dentre os mortos. Esse é o poder da ressurreição. Esse mesmo poder, Paulo, eu quero conhecer esse poder. O poder que levantou Jesus dentre os mortos. Eu quero conhecer. E nós provamos desse poder da ressurreição de Cristo quando nós conhecemos Ele pela primeira vez, quando nós provamos dele. Desse poder que está acima da nossa pecaminosidade, desse poder que suplanta, que preenche o vazio da nossa alma. Esse é o poder que levantou Jesus dentre os mortos, irmãos. É esse poder que Paulo fala, eu quero conhecer o poder da sua ressurreição. E esse poder, nós não vamos conhecê-lo quando nós morrermos ou nós partirmos dessa. Não, nós provamos dele agora. Esse é o poder que nos move a cada dia, ou pelo menos aos cristãos. É o poder que move cada cristão. É o poder da ressurreição de Cristo Jesus. E é esse poder que Paulo quer conhecer. O poder da ressurreição é um poder evidente, você não tem como negá-lo, porque ele provou que tudo que Jesus fez e disse é verdadeiro. Então o poder da ressurreição ele é evidente, ele é real. E como que eu sei disso? Porque o fato de Jesus se levantar dentre os mortos, ressuscitar, me prova que tudo que ele falou e tudo que ele fez é verdade. Então o poder da ressurreição é evidente. 2, o poder da ressurreição é justificador. Por que é justificador? Porque prova que o pagamento que Jesus fez na cruz pelos nossos pecados foi aceito e aprovado pelo Pai. Então o poder da ressurreição é um poder que nos justifica diante de Deus. O poder da ressurreição nos justifica, porque o fato de Jesus ressuscitar mostra que o Pai aceitou o pagamento que ele fez na cruz pelos nossos pecados. Então entenda o que é conhecer o poder da ressurreição de Cristo, irmãos. O poder da ressurreição é um poder transformador de vida, porque ele prova que todos que são ligados a Jesus pela fé também recebem a mesma ressurreição e a mesma vida. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Amém?
Se você crê em Jesus, você já venceu a morte. Você já provou do poder da ressurreição. E o poder da ressurreição é um poder consolador. Por que ele é consolador? Porque prova que todos os nossos amados que morreram em Cristo estão vivos com Ele. Amém? Então esse é o poder da ressurreição. É um poder que é evidente, justificador, transformador de vida e consolador. Esse é o poder da ressurreição. É claro que o poder da ressurreição de Cristo estava operando na vida de Paulo. Gálatas 2:20 nos diz: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Veja que lindo, o poder da ressurreição operando na vida de Paulo. Ele reconhecia que agora não é mais ele que vive, mas Cristo vive nele. E a vida que agora ele vive no corpo, ele vive pela fé no Filho de Deus, que o amou e se entregou por ele. Amados, essa é a palavra para as nossas vidas. Cristo vive em mim, Cristo vive em você. Você que crê nele, ele vive em você. Não é mais você que vive. O seu eu, o seu velho homem foi crucificado com Cristo na cruz. Agora é Cristo que vive em você. Jesus morreu a nossa morte para nós vivermos a vida dele. Isso é maravilhoso, isso é transformador. Isso não há nada igual. E aí Paulo ele diz ainda: quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos. Conhecer Cristo também significa participar dos seus sofrimentos. Romanos 8,17 nos diz assim: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Irmãos, todos os que de fato conhecem Jesus, eles creem em Jesus, eles querem a glória, porque participam do seu sofrimento. É assim que acontece. Não é que Paulo ele estava, olha, eu tenho um desejo muito grande de sofrer, né? Não, não é isso. É que o amor a Cristo, o amor de Cristo em nós é tão constrangedor, é tão grande, é tão sublime, é tão supremo, que ainda que a gente sofra, a gente faz com alegria. Ainda que a gente sofra, e a gente sofre, porque esse mundo jaz no maligno, esse mundo é mau, esse mundo está coberto de atrocidades, enfermidades, injustiças. É impossível você viver nesse mundo, e falar, eu não sei o que é sofrer. É impossível. Para isso Jesus veio, para nos resgatar desse mundo, para nos trazer o céu. Então, irmão, não dá para falar, eu creio em Jesus, eu sigo Jesus, mas eu não sei o que é sofrimento. Não existe. Uma coisa não se encaixa com a outra. Nós sabemos sim o que é sofrimento. Nós participamos do sofrimento de Cristo quando nós participamos da sua glória. Então é exatamente isso que Paulo está falando. Conhecer a participação dos seus sofrimentos. Estar preparado para amar a Cristo em qualquer circunstância, mesmo debaixo de perseguição, mesmo diante de lutas, de adversidades. É isso que é participar do sofrimento de Cristo. E aí ele fala, tornando-me como ele em sua morte. Tornando-me como ele em sua morte. Não é um desejo mórbido de Paulo aqui, não, né? De morrer, mas ele sabe que a verdadeira vida está em Jesus Cristo. Que tudo isso daqui é um holograma, é uma passagem, é uma peregrinação que vai acabar muito rápido. A verdadeira vida está em Cristo Jesus. A vida eterna está no Senhor. E é por isso que ele pode dizer isso. Ele quer essa vida atuando no seu corpo. E a gente não pode negar que Paulo escreve isso numa prisão em Roma, esperando o veredito final da sua execução. Então se alguém pode falar, olha, falar com propriedade isso, né? Eu quero conhecer Cristo dessa forma, né? Quero ser igual a Ele na sua morte, ainda que eu esteja morrendo injustamente,
que isso traga glória, que isso seja para a vontade de Deus ser cumprida, para que isso traga frutos, para que isso possa resultar em louvor e glória do nome de Deus. Paulo está falando isso porque ele sabia que talvez o martírio estava bem mais próximo do que aconteceu. E o versículo 11, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não é que Paulo ele tinha dúvida da sua salvação, ou ele tinha dúvida da ressurreição dentre os mortos. Não, ele tinha certeza. Mas aqui quando ele escreve isso, ele está falando, eu creio tanto em Cristo e quero conhecê-lo tanto, que eu mal vejo a hora de olhar a Ele face a face. Eu mal vejo a hora de poder provar a ressurreição dentre os mortos, de provar, de ver a morte como o último inimigo derrotado e poder falar, olha, de acordo com a palavra de Deus, assim como o Senhor prometeu, a morte foi um inimigo vencido. Então é disso que Paulo está falando aqui. Então são palavras de esperança e fortalecimento da nossa fé. Paulo sabia que seguir a Cristo era algo digno de sofrer a respeito. E a gente sabe que se nós podemos sofrer para Cristo, essa é a única oportunidade que nós temos, não é? Porque passando esse tempo aqui na terra, irmão, não há mais sofrimento. Só aqui, nesse curto período de tempo, a gente tem a honra e o privilégio de sofrer por amor a Jesus. Nunca mais nós vamos ter esse privilégio. Mas antes de nós concluirmos, eu preciso falar um pouco mais desse sofrimento, irmãos. Eu quero falar a respeito do que Jesus disse em Lucas 9, 23, quando ele falou, Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Eu vou ler novamente Lucas 9, 23. Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Aqui Jesus ele está falando o caminho do discipulado. Jesus não está falando sobre salvação ou filiação, né? Se você é filho de Deus, ou você é salvo por Deus, só se você negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Muitas vezes a gente interpreta assim, né? Não. Mas não, Jesus está falando de discipulado. Ser discípulo de Jesus é diferente de ser salvo por Jesus. A pessoa é salva no momento que ela crê. Acabou. Ali ela foi justificada pela fé dela. Não são obras. Mas o caminho do discipulado é o caminho da obediência. É o caminho da bênção. É o caminho onde nós passamos de fato a conhecer a pessoa de Jesus. Uma coisa é você crer nele, a outra coisa é você andar com ele. Muitos cristãos, infelizmente, eles creem em Jesus. Eles não têm dificuldade de reconhecer diante de todos que Jesus Cristo é o Filho de Deus que morreu na cruz para pagar os seus pecados. Não tem problema. O grande problema vem no momento do seguir Jesus, do ser um discípulo. Um estudante, um aluno, ele aprende com livros, né? Ele aprende com livros. Um discípulo, ele aprende andando no dia a dia. Ele aprende andando junto com o mestre, ouvindo o mestre, imitando o mestre. É totalmente diferente, é outra realidade. Por isso, esse conhecimento de Cristo não é o conhecimento intelectual, é um conhecimento de relacionamento, de saber, descobri hoje um pouco mais do Senhor, descobri um pouco mais como Ele pensa, descobri um pouco mais o que Ele quer de mim, através do relacionamento diário com Ele. E é disso que Jesus está falando. E tem tudo a ver com esse conhecer a Cristo. Alô? Que Paulo está falando com a gente. Então, mas olha só qual o roteiro. O que Jesus fala sobre qual o roteiro do discipulado. Ele fala aqui, negue-se a si mesmo. E é importante para a gente entender que negar a si mesmo não é negar algum prazer, né? Às vezes a gente, não, estou negando a mim mesmo, né? Deixei de fazer aquilo ou parei de fazer aquilo.
Mas isso não significa negar o seu eu. É mais fácil negar coisas do que negar o eu, não é? É muito mais fácil negar as coisas. As pessoas nem precisam querer conhecer a Cristo para se abster de coisas. Aí tem um monte de religião que as pessoas se abstêm de tudo. É muito mais difícil negar o eu. Aquilo que me faz me sentir melhor. Aquilo que me faz me sentir superior. E tomar o lugar do último. E tomar o lugar do servo. E tomar o lugar do que está errado. Isso é negar o eu. Isso é negar o eu. Isso é ser um discípulo. Isso é aprender com Jesus. É totalmente diferente, irmãos. E é exatamente isso aqui que a gente fala, que a gente quer viver. A gente quer andar com Jesus e imitá-lo. A gente quer aprender com Jesus o que é ser o último. A gente quer aprender com Jesus o que é ser servo de todos. Então ele fala, aquele que quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, negue o seu eu, tome diariamente a sua cruz e siga-me. O que é tomar a cruz, irmãos? Algumas pessoas falam, aquela enfermidade é uma cruz, né? Ou, aquela pessoa chata é a cruz que eu tenho que carregar, né? Não, aquele parente ou aquela pessoa, né? Isso não é cruz, tá bom? Isso não tem nada a ver com cruz. Isso é uma má interpretação da cruz, tá bom? Às vezes a pessoa fala, é a minha cruz, né? Não, não é isso. A cruz é um instrumento de morte. A cruz é um instrumento de morte. Quando Jesus fala isso, para a cultura da época, eles entendiam muito bem que cruz significava caminho de morte, tá bom? Então, negar o seu eu, tomar a sua cruz diariamente, seguir Jesus, significa aproveitar cada oportunidade que o dia te traz de ser mais semelhante a Jesus. De negar o seu eu e de deixar Jesus viver em você. No meu lugar, o que Jesus faria? Ele reagiria dessa maneira, como eu reagiria, como eu acho que tem que ser, ou não? Ele agiria de forma diferente. Ele lidaria com essa situação de uma forma diferente. Se sim, eu quero aprender com ele. Eu quero fazer do jeito dele. Isso é tomar a cruz diariamente. Então, é interessante quando a gente fala que a cruz é um instrumento de tortura, porque jamais naquela época alguém ia andar com uma cruzinha de ouro, de prata pendurada no pescoço, porque eles sabiam que cruz era para os amaldiçoados, cruz é para quem fez alguma coisa muito ruim e está sendo castigado, né? É como se hoje a gente andasse com uma cadeira elétrica de ouro e de prata no pescoço, né? Que é isso? Que bonito, seu pingente, que é isso? Uma cadeira elétrica. Né? Não, naquela época ninguém andava com uma cruz, nem se falava em cruz. Na verdade, os círculos, né, mais educados nem mencionavam a crucificação, porque era alguma coisa rude e grosseira, era alguma coisa que não convinha falar, não convinha, não era algo bom para se falar a respeito. Era a cena, a crucificação era algo terrível e todo mundo sabia disso. Então, cruz, tomar a cruz é estar disposto a morrer para si mesmo diariamente. Então, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus. É assim que nós seguimos Jesus. Esse é o caminho do discipulado, irmãos. É assim que Paulo queria conhecer a Cristo. É assim que nós devemos querer conhecer a Cristo. Nós queremos conhecer Cristo, andando com Ele, imitando Ele, escolhendo fazer o que Ele faz. Amém? Romanos 12, de 1 a 2 diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, que esse seja o nosso culto racional, que esse seja o nosso caminhar diário.
nos oferecendo ao Senhor diariamente como um sacrifício vivo de louvor e gratidão a Jesus Cristo, santos, separados e de forma agradável a Ele. E aqui diz, não nos amoldando ao padrão do mundo. Nós não fazemos o que todo mundo faz, nós fazemos o que o Senhor quer que a gente faça. É pessoal, é individual isso. Porque assim nós podemos ser capazes de experimentar e comprovar. Olha aí, experimentar e comprovar, conhecer Cristo. Experimentando e comprovando a vontade boa, agradável e perfeita dele. Amém? Vamos ficar de pé e agradecer ao Senhor? Que esse seja um momento, irmãos, nós vamos tomar a ceia do Senhor, que esse seja um momento para você refletir qual tem sido o caminho que você tem trilhado. Você tem vivido como apenas um salvo, ou você tem vivido como um discípulo de Cristo? Você tem se contentado em ir para o céu um dia, ou você tem estado ansioso, desejoso a cada dia de conhecer a Cristo, de andar com Ele, de prová-lo, de conhecer, de experimentar a vontade dEle, saber que, nossa, quero ver se essa vontade dEle realmente é boa, realmente é agradável, realmente é perfeita, se é a melhor escolha para a minha vida. Eu oro que esse seja teu coração, meu irmão. Que esse momento em que nós tomamos a ceia do Senhor, você faça um exame no seu coração, da sua postura, do seu relacionamento com o Senhor, e que você possa ser grato a Ele. Seja grato a Jesus, porque Ele não veio só te trazer o céu, Ele quer um relacionamento pessoal com você, Ele quer andar contigo. Amém? Eu vou orar e nós vamos louvar o Senhor. Papai, obrigado, Deus, pela Tua palavra, e obrigado, Deus, por nos chamar a atenção essa noite, ó Deus. Senhor, que todos aqui essa noite possam dizer unânimes, eu quero conhecer Cristo. Eu quero conhecer Cristo. Eu não quero ser mais um na multidão. Eu não quero ser um cristão nominal. Eu não quero só dizer que creio. Eu quero viver contigo, Senhor. Senhor, em nome do Senhor Jesus eu clamo, Deus, para nós como igreja. Tem misericórdia de nós, Senhor. Olha para nós, ó Deus, com o teu olhar misericordioso e compassivo essa noite, Deus. E nos toca novamente, ó Deus. Se revela para nós novamente, Senhor. Queremos renovar os nossos votos contigo. Queremos olhar nos teus olhos e dizer, Senhor, eu escolhi um dia te seguir, mas hoje eu quero te dizer de novo, eu continuo escolhendo te seguir. Um dia o Senhor se revelou para mim, eu fui impactado e transformado. Mas hoje, Senhor, eu quero dizer, eu quero te conhecer mais, eu quero ser ainda mais impactado, eu quero ser ainda mais transformado pelo Senhor. Eu quero que o Senhor cresça e que eu diminua. Eu quero que cada dia mais nesse caminhar, nesse aprendizado, nesse discipulado, nesse relacionamento, eu me torne mais parecido contigo, Senhor. Que eu não apenas fale de Jesus, mas que as pessoas vejam Jesus em mim, Senhor.